Muito bem, eu tenho 15 minutos para trazer uma palavra para você que Deus colocou no meu coração. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me der 10 minutos depois da assembleia, eu fico feliz. Então, os músicos já podem vir para cá, porque nós vamos pregar 12 minutos, nós vamos terminar adorando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 12, 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quero dizer que vocês escolheram a música certa, era ela que eu estava pensando, né? Vocês foram muito felizes. Irmãos, capacitados pela graça para romper, capacitados pela graça para romper, dentro dessa palavra, graça, favor de Deus, graça é presença de Deus, graça é o amor de Deus, é a manifestação de Deus na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus em nossas vidas. Paulo diz que nós somos salvos pela graça. E a Bíblia vai nos mostrar que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça como amor, a graça como presença, a graça como ação de Deus para te ajudar a romper circunstâncias, situações que vão além de suas possibilidades. Entendido isso, primeiro, vamos observar. Você foi salvo para um propósito, então você está no caminho. Você começou a sua vida ao pé da cruz, sim? Alguém aqui começou a vida na Igreja Batista Alameda ou ao pé da cruz? Olha que pergunta interessante, hein? Todos que foram salvos começaram uma vida ao pé da cruz, porque somente pela obra de Jesus na cruz é que nós somos salvos. Igreja não salva, igreja proclama a salvação. A igreja é o agente de Deus para anunciar a sua salvação. Então Deus mostrou, apontou para você uma jornada, um propósito, e você começa a sua caminhada. Nessa caminhada, o contexto do texto ali, Hebreus 12, 1 e 2. Deixando nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos a carreira. Olha a proposta, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para a graça de Deus, olhando para o amor de Deus, olhando para a autoridade de Deus, o autor e o consumador da fé. Então Deus te chamou para uma caminhada, Deus te chamou para um propósito, e nesse propósito Ele diz, eu não vou te deixar. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Até você concluir a caminhada, eu estarei com você. Um dos versos que mais me abençoaram na vida é Isaías 41, 10. Quando eu estava enfrentando uma luta tremenda espiritual com demônios, o Espírito Santo trouxe esse versículo de Isaías 41, 10. Não temas, Sebastião, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Ai, irmãos, eu dei uma cambalhota, de tão animado que eu fiquei, porque eu descobri que o meu Deus não me deu só uma missão, mas o meu Deus disse, eu vou junto. Jesus não deu você só uma missão, Ele disse, eu vou estar junto. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. 3 coisas importantes. Primeiro, quando você caminha, você vai encontrar placas sinalizadoras. E a primeira placa, cuidado com os exemplos negativos de quem passou por aqui. Na vida cristã, nós observamos muita gente que erra. Nós observamos pessoas que falham. Nós observamos pessoas que trazem escândalo para o reino de Deus. Exemplos negativos. O contexto é Esaú. Esaú cheio de mágoa, cheio de revolta. O Esaú que trocou a sua promessa, trocou a sua herança, a sua primogenitura por um prato de prazer. Então Jesus está dizendo assim para você nesta manhã, não troque
o foco da caminhada por causa de exemplos negativos que você vai encontrar pelo caminho. Cuidado. A segunda coisa que ele vai dizer, na jornada que você está caminhando para conquistar os propósitos de Deus na sua vida, você precisa entender que você não será forte o suficiente para chegar. Você vai ter que depender de mim. Não é na força. Aí ele cita no texto o Monte Sinai. Ele cita o Monte Sião. Monte Sinai significa o que você foi desafiado a fazer, lei. Mas o Monte Sinai significa terra. O Monte Sinai significa esse tempo de hoje. Monte Sinai é o agora. Mas ele disse, o Monte Sinai era só passagem do povo que saiu do Egito. Ele só passou, não era para ficar ali, era só passar ali. A lei, eu já expliquei aqui, a lei representa, ela simboliza um espelho. Espelho ele não diz o que você tem que fazer. O espelho mostra você. O espelho revela se você está bem ou mal. O espelho revela se você está com penteado bonito ou não. O espelho mostra se você está com a sujeira na roupa ou não. Mas o espelho não lava a sua roupa. O espelho não tira a sua ruga. O espelho não penteia o seu cabelo. O espelho não tem voz. Ele só mostra. Isso é a lei. Mas ele aponta o Monte Sião, que é o céu. Nós precisamos na nossa caminhada ouvir a voz do céu. As murmurações, não é verdade? Irmãos, o que a gente ouve, os zunzuns. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, o mundo vai acabar. Jesus está voltando. Jesus não está voltando. E a China. E que não sei o quê. E tanta falácia. E tanta coisa. E você ouve. E você fica até meio perdido. Pare de ouvir a terra e comece a ouvir o céu. E aí o escritor aos Hebreus diz, porque está chegando a hora em que não somente vou abalar a terra, mas eu vou abalar o céu. Ele está falando da volta de Jesus. Então a terceira placa é que você não pode perder de vista que para onde você está indo é um reino inabalável. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Isaías 40 e 2 Pedro 2, 1, ele diz assim, Isaías diz, seca-se a erva e cai a sua flor, assim é a glória do homem. Mas as minhas palavras, elas não vão passar. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que é que vai ficar no final da sua jornada? A voz do céu. É do céu que vamos ouvir o vinde, é do céu que nós ouviremos possivelmente, eu não, longe de mim. Como diz um bom religioso, cruz credo. Alguém poderá ouvir, eu espero que ninguém aqui ouça, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem é? De que lado é essa pessoa que vai ouvir o apartai vai ficar? Vai estar? Direita ou esquerda? Se você estiver fora de sintonia do céu, você vai ouvir, nunca te conheci. Mas se você estiver conectado com o céu, ouvindo a voz do céu, e a voz do céu nesses dias de Covid, nesses dias de pandemia, nesses dias de confusão na terra, porque o Afeganistão é só o começo.
Não pense que o final é só o começo, porque quando você vai estudar sobre o grande final, a guerra do Armagedon, o mal vem do norte. É Rússia, Afeganistão, Paquistão, e vem de China, e vai chegar aonde? Vai chegar no Monte Sião. E é lá que o Senhor Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e Ele vai dar uma palavra, e vai rachar as terras no meio, e de um lado vai ficar os escolhidos, e do outro lado vai ficar os perdidos. Mas Ele vai desfazer o mal com a palavra da sua boca. Igreja, nós somos salvos pela graça e precisamos andar debaixo da graça. Não é o evangelho de graça absoluta, que você pode fazer o que bem quiser. Não, essa igreja não prega isso. Essa igreja prega que o evangelho chega e ele precisa produzir em você arrependimento. Ele precisa produzir em você um ódio pelo pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Essa graça absoluta fica fazendo cosquinha no pecado. Não, a gente tem que chutar o pecado. Sai daí. Não estou nervoso não, só estou empolgado. Fique em pé, por favor. Viu? 12 minutos certinho. Diga assim comigo, por favor. Quem quiser. Eu decido ouvir a voz do céu e viver pela graça. Não vou recuar, mas vou avançar e conquistar os propósitos de Deus para a minha vida. Amém, meus irmãos? Então Deus te chamou e Deus te deu um propósito. Seja em dias bons, seja em dias maus, você precisa ouvir a voz do céu, a voz do Espírito, e decidir crer que a graça de Deus vai te acompanhar até o final. E você poderá ouvir: vinde, vinde benditos do meu Pai. Quero fazer uma pergunta só. Quem aqui nesta manhã ainda não tem certeza absoluta de que está salvo? Você não pode sair daqui assim. Você tem que sair daqui certo que está no caminho em direção ao céu. Lá na galeria, quem ainda não tem certeza absoluta que está salvo na galeria, mas gostaria de ter essa certeza nesta manhã, levante a mão, eu quero orar por você. Alguém na galeria? Todos já estão salvos? Aqui embaixo, glória a Jesus. Nós oramos por ela agora. Recebe a cura, filhinha, recebe, e ela está recebendo a salvação. Mais alguém? Deus abençoe. Recebe, filhão, a salvação. Mais alguém? Então veja, 2 pessoas estão sendo salvas aqui nesta manhã. Mais alguém? 3. Levante a mão quem ali. 3. Aplauda o Senhor, porque 3 almas estão produzindo alegria nos céus. Estão me falando que lá na galeria é o reflexo, não deu para ver. Quem é que levantou a mão na galeria que eu não vi? Levanta de novo. Jefferson falou que alguém levantou a mão. Se levantou, Deus abençoe, recebe a salvação. É que o reflexo de lá não está deixando eu ver. Amém, meus irmãos? Viu, Calixto? Culto missionário. Culto missionário. Vamos adorar o Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Adoremos ao Senhor. Depois um dos pastores, o pastor Marcelo, virá para nos conduzir na saída. Que coisa boa a gente poder, juntos no domingo da manhã, pela manhã, a gente louvar, glorificar o nome do Senhor, mesmo com assuntos administrativos, a gente percebe a presença do Senhor, e isso é uma bênção. Amado, você que levantou a mão, você que nos visita, não vai embora sem passar
e falar ali com o pastor Maurício. Ele tem um presente especial para te entregar e quer anotar ali teu nome para a gente poder manter o contato com você, tá bom? Você que nos acompanha de casa, nós agradecemos muito o fato de você estar aí. Nós estamos aqui pensando justamente em te alcançar. Que tudo que a gente viveu aqui possa ter chego na tua casa. E nós te esperamos novamente aqui, às 18h30, no nosso canal aí no YouTube, Igreja Batista Alameda. Mas não vai embora sem deixar o seu like, ok?